Então, pessoal, nós temos ainda mais 2 palestras aqui no painel Grafeno e outros materiais nanotecnológicos. Lembrando que tudo está sendo gravado. E aí a gente vai disponibilizar o link de palestra por palestra para que vocês possam retransmitir dentro da empresa de vocês também, né? A próxima palestra tem como tema grafeno e materiais avançados no desenvolvimento de novos produtos. Quem vai trazer esse tema para nós é o CS Grafene. Quem está trazendo, né, literalmente, é o Gustavo Caberlon e a Letícia. O Gustavo é especialista de P&D com gestão de projetos. Então, Gustavo, seja muito bem-vindo, a Letícia também. Letícia entra daqui a pouquinho? Olá, boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Então, tá bom. Então, Eu nós vou vamos iniciar, começar eu com o vou iniciar Gustavo, depois vem a Letícia, certo, Gustavo? isso mesmo. Eu inicio e depois eu passo a palavra para a Letícia, então. Então, tá bom. Olha, muito Só para obrigada pela compartilhar o material. participação. Fique à vontade para compartilhar teu material e iniciar a apresentação. Perfeito. Por favor, só pode me confirmar se está tudo ok? Sim, perfeito. Pode dar início. Perfeito, então. Então, boa tarde, pessoal. Então, me chamo Gustavo. Antes de mais nada, eu quero agradecer, então, o convite, né, e a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês, agradecer a equipe por parte do evento e também a empresa Empotec, hoje representada então pela Letícia, né, que vai realizar algumas contribuições durante a apresentação. Hoje é um tema aí que está se difundindo no mercado, né, então que é grafeno e materiais avançados no desenvolvimento de novos produtos. Deixa eu só passar aqui que não está. Então, fazendo uma breve apresentação, não é o foco, né, desse momento, mas então eu sou especialista em pesquisa e desenvolvimento na Oxford, né, eu sou formado em engenharia química, com mestrado em engenharia de processos e tecnologia, e também tenho pós-graduação em gestão de projetos PMI e PMBOK. Atuo em alguns projetos e tive o prazer, então, de participar em algumas atividades indiretas, né, no desenvolvimento junto com a empresa Empotec. Sobre a nossa unidade, então esta é a Uxurfine, né, situada no Bloco 71, na Universidade de Caxias do Sul. Fica também já o convite para quem quiser visitar. Hoje, então, nós somos uma unidade de negócios. Além de uma unidade de negócios, nós somos unidade Embrapi, né, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Somos conectados também à agência de inovação da instituição, com vários outros parques tecnológicos. Hoje a nossa área de atuação é focada em polímeros, mas também no desenvolvimento de grafeno e derivados, e também atualmente nós estamos focando, né, na aplicação de materiais avançados de acordo com as demandas e objetivos das empresas. Quando eu falo de materiais avançados, então pense em todas as possibilidades existentes no mercado, que são inúmeras, né? Então, na parte de polímeros de alta engenharia, os commodities, como poliolefinas, por exemplo, cargas, aditivos, materiais reciclados, que hoje também tem toda aquela política sustentável, né? Então, grafeno, outras nanopartículas, tudo isso vai depender basicamente dos objetivos e da demanda, né, dessas empresas que nos contatam. Além disso, auxiliamos como forma de competência na questão do processamento, né? Muitas empresas não têm esse conhecimento da forma que vai escalar isso na indústria, né? Em sua linha de produção. Então, a gente acaba avaliando em conjunto. Algumas empresas substituem material metálico por polimérico também. Então, essa transição a gente auxilia da melhor forma possível. Todos esses desenvolvimentos realizamos a questão da validação, né, a certificação desses produtos internamente em nossos laboratórios certificados e acreditados, né, de modo a manter um controle de qualidade, segurança e sigilo, que é muito importante também. Então, a gente acaba realizando todas essas competências, né? Tudo isso gera basicamente benefícios e resultados para a empresa. Além disso, a nossa competência é mais voltada na parte de polímeros e materiais avançados, mas conectando outros parques tecnológicos da instituição e também unidades Embrapi, que hoje são 93 espalhadas aí no Brasil, nós podemos atender vários outros setores. Aqui alguns dos exemplos, né? Então, materiais inteligentes, na área da saúde, biotecnologia, alimento, mobilidade, inteligência artificial, que é um tema muito abordado atualmente, né? Software,
computação e outros sistemas, cidades inteligentes, e assim a lista vai se estendendo. Então a gente acaba fazendo essa ponte com outros parques tecnológicos para desenvolver e acelerar todos esses projetos. O que fazemos hoje, então, na UX Graphene? Toda a parte de produção de grafeno. Então, nós temos a capacidade de disponibilizar 5 toneladas ano, atendendo, então, pesquisas em âmbito nacional e também internacional, além das empresas em escala industrial. Essa quantidade ela é uma previsão, uma eficiência com base em um cálculo diário, porque hoje nós realizamos toda a produção sob demanda, justamente para manter a qualidade do material na prateleira. Além disso, temos a questão de aplicação, desenvolvimento de projetos inovadores e transferência de tecnologia, tanto o Embrapi, como é o caso, então, linkado aí com a Empotec, FINEP, prestação de serviços e outros caminhos que a gente pode, em conjunto, definir qual que é o melhor para a empresa. Nossos modelos de negócio variam, então, de TRLs, que são os níveis de maturidade tecnológica de 3 a 6, então, já atendendo o ambiente relevante, e tudo que é possível desenvolver dentro da indústria, a gente desenvolve justamente para facilitar a inserção dessa tecnologia na linha produtiva da empresa. Além disso, nós atendemos os horizontes de inovação de 1 ao 3, a inovação sustentável, novos negócios e transformacional. E a oferta, do grafeno em escala industrial por meio de parceiros comerciais também. Além disso, temos toda a caracterização interna. Então, nessas imagens são equipamentos e laboratórios da Universidade de Caxias do Sul. Então, é uma ampla estrutura justamente para atender esses desenvolvimentos e prestação de serviço também. Mantendo, então, controle de qualidade, segurança e também o sigilo das informações. Aqui alguns desses laboratórios, alguns acreditados, reconhecidos, parte de alimentos, pesquisas ambientais, laboratório de corrosão, materiais, ensaios mecânicos e outros tantos, Então, além desses normatizados e acreditados, nós temos os laboratórios de pesquisa, que também têm ensaios, então, já normatizados que podem atender. Então, tudo que é possível realizar internamente, a gente acaba desenvolvendo na universidade, até porque hoje existe aquela questão, que muitos conhecem da engenharia reversa, Então, tudo é possível determinar a composição de um produto, por exemplo. Então, a gente acaba tendo esse cuidado, esse sigilo das informações. As principais técnicas voltadas, então, às nanoplaquetas de grafeno, então a microscopia de força atômica, microscopia eletrônica de varredura, análise elementar, termogravimetria, espectroscopia Raman, granulometria, e todas essas análises elas são realizadas internamente, para a questão dessas nanopartículas, mas não surgiram do nada, Isso foi uma construção basicamente em conjunto com o Inmetro. Hoje nós temos um plano de trabalho com o Inmetro, pessoas na UX Graphene destinadas a esse auxílio e essa construção dessas normas voltadas a grafeno, justamente para separar o que realmente é grafeno e o que não é. Existem muitos tipos no mercado e, dependendo, acaba inviabilizando algum desenvolvimento, em função da qualidade do material. Então, essa proposta de trabalho hoje é uma cooperação bilateral de padronização das medições em grafite, grafeno e também derivados. Quando eu falo de derivados, seria óxido de grafeno, grafeno funcionalizado, óxido reduzido. Então, todas essas variações são possíveis, então, em definidas aplicações. Além disso, nós temos a questão de normatização junto com a ABNT, também voltada à parte da nanotecnologia, em 2 grupos distintos. Primeiro, então, na matriz de técnicas de caracterização de nanoobjetos, e também o grupo 4, em função da caracterização estrutural do grafeno, tanto particulado como dispersões, que é muito comum também. Aqui, então, algumas redes, de apoio, alguns contatos que nós temos, justamente para não travar algum desenvolvimento. Algumas desses centros também de pesquisa nós temos em conjunto no plano do Inmetro para desenvolvimento dessas normas. Então, todos esses contatos são de uma forma mapeados, por uma forma de auxílio durante algum desenvolvimento
interno nosso. Falei um pouco rapidamente sobre a nossa estrutura, né? Mas afinal, o que que é o tal do grafeno, né? Então, basicamente, ele é um pó, né? A olho nu ele é muito parecido com o grafite, um pó, né? Muitos já conhecem esse material. E ele consiste, então, em uma estrutura bidimensional 2D, né, de espessura atômica. Ele é considerado 2D a fins teóricos porque a espessura é tão pequena, em torno de 0,34 nanômetros, né, que ela é desconsiderada a fins de conceito, né. A estrutura basicamente é composta por átomos de carbono, né, ligados de uma rede hexagonal, conforme a figura F, né. Então, nesta rede totalmente parece basicamente uma colmeia de abelha, né? Então, aqui também a ilustração de outros alótopos de carbono, então tanto o grafite, o, gra- o grafite, o diamante, o fulereno, então nanotubo de carbono de parede simples, de parede múltipla. Então, se vocês observarem também, então a estrutura do grafeno é equivalente a uma camada no grafite, e é como ele é obtido hoje, né, através de uma esfoliação do grafite, né, em nossos reatores. Basicamente, a fins educacionais, a gente gosta de comparar o grafite como sendo um baralho de cartas, né? E cada carta é um grafeno monocamada. Então, a função que o objetivo de inserir esse material nos nossos reatores é justamente para esfoliar e separar essas cartas, né? O mais eficiente possível, né? E tudo isso também vai influenciar nas propriedades finais do material, além da pureza de carbono. Isso também auxilia bastante. Com relação às propriedades revolucionárias do grafeno, né? Então, isso tudo é teórico, né? Então, ele é um material mais impermeável da Terra, mais flexível e leve, rígido, ele é condutor térmico e elétrico, apresenta uma eficiência energética, ele está sendo também utilizado em algumas baterias, né? Mas ainda em desenvolvimento. Ele tem uma espessura, então, de um átomo de carbono e é um material mais forte já medido, tá? Tudo isso, são teorias, né? Então, hoje, em sites de pesquisa, nós encontramos que ele é 200 vezes mais forte, mais resistente que o aço, ele é mais condutivo que o cobre. Tudo isso, ele na teoria, né, é bonito, né? Mas na prática, não é assim que funciona. Então, tem algumas condições, além do tipo de grafeno. Todas essas teorias são baseadas no grafeno monocamada, que é muito difícil encontrar no mercado, né? Hoje você encontra grafenos de 10 camadas, 12, 15 camadas. Então também tem uma variação nas propriedades em função desse número de camadas do material, tá? Então, até eu coloquei aqui uns tópicos que importante, né? Todas essas propriedades, né? Quando uma empresa busca uma propriedade mecânica, física, tribológica, vai depender de uma série de itens, né? Que eu até trouxe alguns, para, inclusive, determinar se pode ou não alcançar essas propriedades no fim do desenvolvimento, né? Então, a questão da demanda, qual que é a base que vai ser utilizada nesse desenvolvimento, qual que é o objetivo, funcionalidade desse produto final, o local de aplicação também é muito importante, né? Tipo de grafeno, que é o caso que eu comentei. Então, hoje nós temos resultados muito interessantes com teores baixos, né, em torno de 0,01% em massa, né, até aumentando, por exemplo, resistência à flexão de 50%, mas isso tudo vai depender do desenvolvimento em si, né, de todo um conjunto de itens, né, para encontrar, então, bons resultados no final desse projeto. Falando agora sobre alguns cases, então, mundialmente, o grafeno ele é aplicado em diversos setores, né, e produtos. Eu trouxe alguns deles. Então, manufatura aditivo. Hoje nós também estamos com alguns projetos internos nessa parte de manufatura aditiva para impressão de peças. Aeroespacial, setor automotivo também é muito forte. Questão de revestimentos e tintas, que daí é um pouquinho mais o meu chão, compósitos, concreto. Então, ultimamente também recebemos muita demanda na parte de concreto, principalmente voltada na questão de cura desse material, a parte de resistência à corrosão, geração de energia, lubrificantes, né? Desenvolvemos já lubrificantes com 48%
de aumento na resistência ao desgaste, né, quando aplicado sobre materiais. Na parte de medicina, então, polímeros em geral, semicondutores, sensores e principalmente também filtros de água, que também hoje estamos com algumas linhas nesse sentido, tá? Algumas das linhas, né, que nós atuamos, então, a medicina regenerativa, hoje nós temos algumas aplicações também nessa parte, cosméticos, a manufatura aditiva novamente, então compostos, tintas e revestimentos, principalmente algumas tintas que apresentam maior resistência à chama, né? Então questão de lubrificantes, elastômeros, adsorventes, biomateriais, aerogéis, então todos esses nós temos desenvolvimentos e projetos internos que ainda estão em andamento ou estão já protegidos, né, por patentes. Alguns dos produtos desenvolvidos, então. Esse, então, é um case bem interessante, né, de uma empresa de São Paulo, a Grafimec, que ela trabalha com sistemas autolubrificantes, né? Então, basicamente, o foco desse projeto foi desenvolver essas buchas, né, nessas ilustrações, buchas autolubrificantes para motor de embarcações, para plataformas. Então, tendo esse contato com água, areia, aumenta ainda mais o desgaste dessa peça e, consequentemente, a durabilidade diminui. Então, ela nos procurou justamente para aumentar essa resistência ao desgaste com a aplicação do grafeno, por ser um sólido basicamente autolubrificante, né? E aumentar também a questão das resistências mecânicas. Tivemos bons resultados, né? Conseguimos aumentar essa resistência ao desgaste, além de 21% na resistência à fricção e 7% na resistência à compressão. Além disso, todo o desenvolvimento de pesquisa e inovação, a gente acaba encontrando algumas outras propriedades, né? E nesse caso, nós conseguimos um aumento de 33% na condutividade térmica desse produto. Então, em contato com a água, aumenta ainda mais essa troca de calor, né? E, consequentemente, também a durabilidade dessa peça. Tudo isso, todo esse projeto, gerou então uma patente para essa empresa e ela já tem uma linha praticamente, né, com a aplicação aí do grafeno nessas peças, nessas buchas. Família Core, então, esse já é conhecido de muita gente, né? Então, o grafeno ele não está em todo o calçado, e sim na placa propulsora, que é uma placa interna para atletas de alto desempenho. E essas placas, elas apresentavam uma perda de resistência por fadiga, né, ou quebravam no final de uma determinada corrida, né? Então, o grafeno ele foi inserido nessa composição justamente para aumentar essas resistências, principalmente a fricção e fadiga, né? Então, aumentando a durabilidade dessas placas propulsoras também. Então, hoje eles já estão até, inclusive, no Core 4, né, uma linha que foi se sucedendo, então, com a aplicação do grafeno. Algumas das outras aplicações, né, que eu trouxe outros produtos já desenvolvidos também, com várias outras empresas, tanque, por exemplo, tanque de pulverizador, capacete de motocicleta, para a questão de resistência ao impacto, né, lateral de para-choque, janela de PVC, então grafeno atuando como um aditivo UV, praticamente nessa janela, bobinas de embalagem com resistência também à chama, para-choque de ônibus, braço de poltrona, tênis esportivo, esse tênis voltado mais à aplicação do grafeno no solado, para aumento da resistência à abrasão, e uniforme também esportivo para dissipação térmica. Então, de uma forma geral, né, eu queria introduzir essas aplicações, e agora eu passo então a palavra para a Letícia, né, que vai comentar um pouquinho sobre um case desenvolvido em conjunto, né, com a Ux Graphene e a empresa Empotec. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Letícia, eu sou aqui da Empotec, nós somos de Gaspar, em Santa Catarina. Pode passar o slide, Gustavo. Hoje eu atuo como analista de sustentabilidade, sou engenheira de materiais e tenho um MBA em ESG. Na tela está aparecendo o QR Code para se alguém querer entrar em contato pelo LinkedIn, enfim, tem alguma dúvida, a gente pode conversar melhor por lá. Hoje estou na parte da gestão integrada, né, aqui na Empotec. Nós trabalhamos desde qualidade, engenharia, até toda a parte de sustentabilidade e também a parte do planejamento estratégico. Vou explicar para vocês um pouco mais sobre esse case que nós desenvolvemos junto com a UX Graphene e com a Embrapi.
Foi um projeto de mais de 2 anos de desenvolvimento, ele já foi lançado em 2023. Pode passar, Gustavo. Bom, a Empotec ela surgiu em 2017, mas nós entramos no mercado efetivamente em 2018. Em um ano, a gente só ficou pesquisando a melhor formulação para que hoje a gente pudesse estar presente nos 26 estados e no Distrito Federal. E a gente está em empresas como Porto Belo, Balduco, operações como da Atacadão, Forte, Avon, e nós trabalhamos com diversos tipos de soluções. Pode passar, Gustavo. Acredito que, como a maioria das empresas de poliuretano elastomérico, nós começamos fabricando rodas, mas não é só isso que a gente faz. Nós trabalhamos com perfis, com peças técnicas, com roletes, roldanas, e esse DNA mais inovador foi uma coisa que sempre teve muito presente nos nossos diretores. Então, como o próprio Márcio já disse, que é o dono da empresa, surgiu numa conversa de bar a ideia de aplicar grafeno no poliuretano. E através disso, nós chegamos até o Oxgrafin e vimos a possibilidade de fomentar um projeto junto à Embrapic, que foi o Empografin, que eu vou explicar agora. Pode passar, Gustavo. É um material que é exclusividade da Empotec, ele está com patente registrada também. Nós obtivemos maior resistência química, térmica, resistência à compressão também, à abrasão e o que eu costumo dizer que é a menina dos nossos olhos, que nós obtivemos um material antimicrobiano. Nós nem esperávamos e obtivemos. Pode passar. Vou apresentar para vocês, mais do que os números que nós obtivemos em propriedades, eu vou mostrar alguns cases, umas fotos, para que vocês tenham uma ideia do que a gente tem aqui em mãos. Então, na parte da resistência química, nós fizemos um trabalho, na verdade, a UX, né, fez todo o teste conforme a STM, e nós obtivemos classificação A, isso em ácido sulfúrico. É muito importante a gente ter em mente que cada solvente vai se comportar de uma forma com o poliuretano e com o grafeno. Então, toda vez que a gente tiver alguma solicitação de que seja necessário entrar em contato, é importante que a gente faça esse teste. Nesse caso, nós colocamos para testar também em uma indústria de baterias, que é nossa parceira, onde essa roda ela ficava em contato direto com o ácido sulfúrico, que é justamente o ácido, né, da bateria, enfim. E vocês podem ver pelas fotos que a gente tem um desgaste um pouco mais linear, ele deixa de ter essas crateras, ali como na foto de baixo, né? E como eu falei, na UPS foi feito esse teste conforme a norma, e onde a gente obteve a classificação A, que significa que tanto as dimensões quanto as propriedades mecânicas, elas variaram menos de 5% em relação ao poliuretano convencional, né? Antes do teste no ácido. Pode passar, Gustavo. Aqui também tem um pouco de mais de detalhes, né, da roda antes e depois do ácido, com grafeno, no caso, e a gente pode ter um insight a respeito disso, que como esse desgaste ele passa a ser mais linear, né, e é mais uniforme, eu também tenho menos incidência de trepidação, que é uma reclamação que a gente tem, acaba tendo bastante nas nossas operações. Pode passar também, Gustavo. A resistência à abrasão, eu trouxe para vocês um case que a gente teve nesse perfil de cabo diamantado. Ele é bastante utilizado na indústria de mineração. Então, ali pelo meio, ele serve como um guia para esses cabos diamantados, para fazer cortes em peças muito grandes. No poliuretano, ali nesse corte da esquerda, a gente tem um PU de um concorrente e o da direita é com Empografin. Então, a gente pode ver que o desgaste no Empografin, né, ambos foram aferidos depois de 1.458 horas, no Empografin foi bem menor, menos de 1 milímetro. Pode passar também. Nós também obtivemos um material hidrofóbico. Aqui era um videozinho, mas como aqui tem PDF, a gente não consegue mostrar, mas dá para ter uma noção ali pela foto. A foto do fundo também é o Empografin, então a gente consegue ver que a gota ela se forma de uma maneira bem uniforme, né? Um material bem uniforme, hidrofóbico. E isso é muito útil, por exemplo, para indústrias onde você precisa de limpeza frequente, onde não dá para deixar muita sujeira acumulada, enfim. E ele serve como um indicativo, muitas vezes, para que o material seja antimicrobiano, que foi justamente o que a gente obteve. Pode passar, Gustavo.
Como o senhor Oscar muito bem falou antes, é muito importante para a gente evitar a contaminação cruzada, não só em hospitais, mas em todo tipo de indústria farmacêutica, estética, alimentícia também. E esse teste nós também fizemos de acordo com uma norma japonesa, foi num laboratório acreditado lá da UX. Nós deixamos as amostras em contato com uma cepa de bactérias e depois de 24 horas a gente não verificou nenhuma atividade. Isso significa que o nosso material ele impede o crescimento e também a reprodução dessas cepas. Então, ele se caracteriza como um material antimicrobiano. Pode passar, Gustavo. Na parte da resistência térmica, a gente também observa um acréscimo em relação ao poliuretano convencional. Hoje, o nosso material standard, que a gente chama, nós conseguimos trabalhar numa faixa de menos 40 até 100 graus Celsius, enquanto que com o Empographin a gente consegue trabalhar numa faixa de 50 graus Celsius a mais, até 150 graus Celsius. Nas fotos de baixo, a gente tem ilustrado o resultado do teste de flamabilidade, então foi chama direta. A gente consegue verificar que o Empographin ele teve uma degradação bem inferior aos testes no poliuretano do concorrente e também no nosso próprio, que é o standard sem o grafeno. Pode passar, Gustavo. Aqui são alguns cases que nós tivemos em transpaleteiras. Tem testes que o nosso material com grafeno ele chega a durar 8 vezes mais, como é no caso dessa roda de apoio. E um case que a gente gosta de falar é desse cliente 3 ali, que é das mais de 7.000 horas. Hoje já está em mais de 7.500. É um teste que começou a rodar em 2022, está até hoje instalada. É um cliente que a gente tem próximo aqui de onde a gente está instalado, aqui na nossa sede em Gaspar, e é num frigorífico, então é um case bem especial para a gente. Pode passar, Gustavo. E bom, eu como analista de sustentabilidade não poderia deixar de falar sobre os ganhos que a gente tem em relação à ESG, à sustentabilidade com esse material. Muitas vezes a gente resume as coisas a só menos resíduo, enfim, mas a gente esquece de olhar para a parte estratégica do negócio, que é o que a gente fez aqui. Se a gente for olhar para o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são aqueles 17, a gente observa uma relação direta com esse objetivo número 9, que ele fala da indústria, inovação e também infraestrutura. Se a gente olhar, por exemplo, para a meta 9.4, que fala da preocupação em modernizar a empresa, maior adoção de tecnologias e processos limpos, a gente tem uma relação direta. E como a gente fez esse trabalho com a academia, com órgãos de fomento em âmbito federal, né, governamental, a gente também tem uma relação com a meta 9.5, que fala da importância de fortalecer a pesquisa científica, melhorar a capacidade tecnológica dos setores industriais em todos os países e também incentivar a inovação. Letícia, então, desculpa te interromper, temos que encerrar em mais ou menos 2 a 3 minutos, tudo bem? Certo. Obrigada. Era isso que eu tinha para falar. Um agradecimento especial à Aspen Eventos, à Feipur Feiplar e à UX Grafin por abrirem esse espaço para que a gente pudesse falar. Me coloco à disposição caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta. E é isso, muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Olha, agradeço muito ao CS, tanto o Oscar quanto a Letícia, né? Desculpa, tanto o Gustavo quanto a Letícia, e a gente vai controlando o tempo, porque até o final do dia, para que todo mundo assista todas as palestras, né? Então, muito obrigada, agradeço muito a participação de vocês, tema muito interessante, exemplos, esses cases impressionantes, e até uma nova oportunidade.